Você acha... Você que tá me assistindo aqui, você consegue imaginar o Flávio falando esta frase espontaneamente? Ô Flávio, o que aconteceu? Como que você vê aí o colapso da América Latina com a quebra do relacionamento do Lula com os demais países? Aí ele fala, então, a verdadeira razão para esse desespero é evidente. O projeto do Foro de São Paulo está colapsando na América Latina. Os regimes que ele apadrinhou... Vamos lá. Flávio diz que Lula isolou o Brasil e promete reaproximação com Milei. Nota do senador Flávio Bolsonaro sobre o rompimento com... de Lula com a Argentina. Não, peraí. Vamos lá. O Flávio Bolsonaro postou no Twitter dele... Isso é no Twitter, né? Sim. O seguinte. Asterisco, asterisco. Nota do senador Flávio Bolsonaro sobre o rompimento de Lula com a Argentina. Asterisco, asterisco. Sabe o que me parece isso? Chat. Chat GPT, faça Oi, uma chat. nota. Haja como o senador Flávio Bolsonaro e faça uma nota sobre o rompimento do Lula com a Argentina. Aí o chat fez, nota do senador Flávio Bolsonaro. Aí ele postou no Twitter dele exatamente o que tá escrito, ó. Repudio com veemência a decisão do governo Lula de rebaixar as relações diplomáticas com a Argentina, nação irmã, nosso maior parceiro comercial na América do Sul e amiga histórica do povo brasileiro. Romper com Buenos Aires não é um fato inevitável, é o resultado direto de uma política externa ideologizada e confrontacionista. Eu duvido que o Flávio consiga escrever isso. Ele não sabe Eu falar isso. duvido. Nem eu sei. Que em poucos meses fabricou crises com 3 países da nossa região. Travessão. Se tem travessão, foi no chat. Foi o chat. Não, calma, eu não gosto dessa teoria, porque assim, dependendo do livro que você lê também, ó, aqui, ó, abri, ó, tem travessão aqui também. Não, o Bruno... Ah, não, Uma mas pessoa, sabe quem usa muito travessão, que escreve muito bem? Orlando Lima. É, também. Sabe usar, então assim, ó, nem sei, Mas não, é que são pessoas não intelectuais, fique, a gente sabe que não então, foi. mas que não tem isso. fique A gente nessa, sabe que no caso do Flávio, ó, não esse fique, travessão não foi ele. não fique nessa superficialidade de falar, não, tem travessão, tem ponto final, por exemplo. Eu fiz um tweet esses dias, nem lembro do que era, que eu escrevi 3 parágrafos, coloquei ponto final. Mano, as pessoas assim, nossa, foi feito no chat GPT. Gente, assim, eu fui letrada, eu fui alfabetizada, eu sei escrever, eu aprendi a ler, eu passei na OAB, eu fiz prova escrita. Então, assim, tá? Eu fui letrada, eu consigo tranquilamente xingar uma pessoa usando vírgula, tá? Você não precisa usar chat GPT pra isso, entendeu? Mas assim, isso aqui É claramente chat GPT. Desculpa. É claramente chat GPT. Isso aqui, na verdade, assim, não é nem chat GPT, Gemini. Vamos lá. Nos Estados Unidos, nosso maior parceiro no continente, o Paraguai, vizinho e aliado histórico, e agora a Argentina. Nenhum governo da história recente conseguiu isolar tanto o Brasil em tão pouco tempo. 2. Mais uma vez, a retórica da defesa da dignidade nacional é usada como instrumento de propaganda. A soberania e o prestígio do Brasil não se protegem com bravatas eleitorais e rompimentos diplomáticos. Protegem-se com economia forte, capacidade de negociação e uma política externa comprometida com interesses permanentes da nação. Não com as vaidades do governante de plantão. Ó, vou falar pra vocês por que isso aqui é chat GPT. Porque essa frase, vamos lá. Como que você usa um travessão no meio de uma oração? Quando você vai dar um exemplo, por exemplo, quando você vai colocar um exemplo no meio da frase. Então, você tá falando um negócio ali, eu vou dar um exemplo, coloca a travessão. O que tá dentro do travessão poderia, por exemplo, estar dentro de um parênteses. Nesse caso aqui, ele usou o travessão no lugar da vírgula. Quem faz isso é a inteligência artificial. Porque essa frase, ó, negociação é uma política externa comprometida com os interesses permanentes da nação, poderia ter uma vírgula aqui, vírgula, não com as vaidades do governante de plantão. Qualquer pessoa que é normal que fosse escrever isso aqui, colocaria uma vírgula e não um travessão, a não ser que fosse uma inteligência artificial, tá? E outra, Ana, quem costuma usar bastante o chat, tipo, eu converso a minha vida toda com o chat, eu tento aprender o máximo possível com o chat, você reconhece quando frases são do chat. E essa parte aqui, eu nem sei explicar como é tão óbvio, que é não com as vaidades do governante de plantão, entendeu? Sim. O chat, ele costuma colocar muitos adjetivos e fazer umas ironias muito, sabe? Que não é comum. Bem robóticas. E assim, é só você ver, por exemplo, dificilmente uma pessoa vai escrever diferente de como ela fala. Se é uma pessoa que não costuma falar de uma certa forma eloquente, por exemplo, se você pegar qualquer texto do Renan, você vai ver
a forma como ele fala assim, ó. Veja bem, tem algumas palavras e expressões características que ele usa na fala dele, que quando você pega um texto dele, parece que você está vendo o Renan falando em letras. Entendeu? A mesma coisa o Orlando Lima. Veja, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Toda vez que você pegar um texto do Orlando, vai ter essa característica. Você vai falar, caramba, parece que eu estou realmente vendo a pessoa falando comigo por mensagem, por texto. Que a própria pessoa ela tem vício de Agora, linguagem, mesmo que ela você imagina esta frase saindo da boca do Flávio Bolsonaro? Vou ler. 3. A verdadeira razão desse desespero é evidente. O projeto do Foro de São Paulo está colapsando na América Latina. Os regimes que ele apadrinhou, sustentados pelo narcotráfico e pela repressão, trouxeram miséria, êxodo e violência aos seus povos. E agora caem um a um. Lula assiste à derrocata de seus aliados e reage rompendo com os vizinhos que escolheram a liberdade. Você acha, você que tá me assistindo aqui, você consegue imaginar o Flávio falando esta frase espontaneamente? Desse jeito. Alguém pergunta pra ele assim, ô Flávio, o que aconteceu? Como que você vê aí o colapso da América Latina com a quebra do relacionamento do Lula com os demais países? Aí ele fala, então, a verdadeira razão para esse desespero é evidente. O projeto do Foro de São Paulo está colapsando na América Latina. Os regimes que ele apadrinhou... E outra, o Flávio pode até dizer, não, quem postou isso aí foi a galera ali que cuida das minhas redes sociais. Então fala pro estagiário dar uma disfarçada, mano. Colocou o texto purinho do ChatGPT. Tem 3 travessão no mesmo... Você é senador. Pré-candidato a presidente. Advogado, não é um advogado formado. Não tem que ter curso superior, Flávio? Vira gente. Então, entrou o Natan no Valete Plus, hein? Natan, um beijo pra você, tá? Beijo, Natan. Mais um. Arrasando. A gente vai chegar no 10. Alisson entrou no Valete Plus. Mais 4 Alisson. pessoas vão receber se entrarem mais 4 pessoas, todo mundo vai receber um presente misterioso, tá bom? Próxima, vamos terminar de ler esse texto feito pelo ChatGPT, pelo Flávio GPT. Pelo Flávio, eu gostei. Deus, pátria, família e ChatGPT. Próxima. Passa aí, menina. Não, passa a tela aí. Tem o resto do texto. Vamos lá. 4. O preço dessa irresponsabilidade não será pago por quem a cometeu. Será pago pelo produtor rural, pelo produtor industrial, pelo exportador e pelo trabalhador brasileiro, que dependem dessas relações para produzir, vender e empregar, e que não participam das escolhas políticas que provocam esta crise. Gente, pelo amor de Deus. Assim, por exemplo, não tem por que ele colocar 1, 2, 3, 4, 5. Não tem. Chat, me dê 5 motivos que explicam por que o rompimento da América Latina é culpa do Lula. Não. Escreva como se fosse o Flávio Bolsonaro, um senador da República. Beleza, aí ele jogou esse prompt lá e saiu isso aí. 5. Você quer comentar alguma coisa? Não, pode ler. 5. O próximo país a se livrar desse projeto fracassado será o Brasil. Por exemplo, outra coisa. Sei que eu tô chata na análise assim, mas assim, você pede pro chat fazer 5 coisas. Ele sempre vai te dar uma frase curta e aí depois ele vai explicar. Destrinchar ela. Ele vai destrinchar ela. Então ele fez isso em todos os parágrafos. 5. O próximo país a se livrar desse projeto fracassado será o Brasil. A partir de 2027, voltaremos a tratar nossos vizinhos como parceiros, não como adversários ideológicos. E reconstruiremos as pontes com a Argentina, o Paraguai, os Estados Unidos e todas as nações livres do continente. Ao povo argentino, em especial ao presidente, @Javier Milei, meu estimado amigo, deixe uma mensagem. Essa crise não é entre nossas nações, é obra de um governo em fim de linha. Haverá paz e prosperidade para nossos povos. Senador Flávio Bolsonaro, futuro presidente do Brasil. Futuro presidente. Nem sua mulher acredita nisso, cara. Não, assim, não dá nem pra sua mulher ser a Janja, porque a Janja acredita no Lula. Nem a sua mulher acredita em você. Sonhador. Além de senador, é sonhador. Olha lá, até o chat GPT dele é horrível. Sim, porque ele fez isso na versão de graça. Não foi, ele nem pagou o chat GPT pra fazer isso pra ele, tá? E outra, fica falando, vamos fazer amizade com as nações próximas do Brasil, etc. O que seu pai fez? Seu pai ficava babando o ovo do Trump e fez porra nenhuma pelo Brasil em relação internacional. Se liga, você vai fazer muito menos. Você não vai fazer nada, inclusive, na verdade, né? Porque não é você o futuro presidente do país. Se liga. Se põe no seu lugar. Ele não tem o chat GPT Premium. Esse é o classicão popular. Não, pois é. Pelo menos usa o chat pra alguma coisa, vai montar um roteiro, fazer um texto.
Pô, sabe pelo menos o que fica óbvio que é o chat. Dá uma limpadinha, põe do seu jeito. Isso. Porque o chat, ele dá a ideia. Você constrói o resto. Não, mas aí é muita Exatamente. preguiça, É, cara. ninguém tá falando assim que tem problema você usar inteligência artificial, gente. Hoje a gente tá nesse mundo, está aí pra ajudar. Mas assim, pô, escrever um texto... Ah, chat, me dá aí algumas ideias do que eu posso colocar aqui como o Lula estando... Aí, beleza, o chat vai te dar as ideias. Você senta e fala assim, beleza, eu vou usar essas ideias, eu vou escrever com as minhas palavras. Porque eu sou um senador da república, advogado. Muito bem pago com dinheiro público. Não é? Vocês não Você ficam deveria batendo no saber fazer Renan, o mínimo. falando... Ah, o Renan não tem curso superior. Você botar o Renan dentro de uma sala acústica, sem som, e falar pra ele, escreve um texto sobre qualquer coisa, ele escreve. Não, e outra, se botar o Renan pra falar de qualquer tema, ele não vai parar de falar até você pedir, porque o cara começa a desenrolar. Aliás, Agora, até quando você pede, ele não bota para. o Flávio pra falar alguma coisa, tá bom? Sem o chat GPT.